Oi, gente. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, sua casa, também a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu gravei um vídeo aí, o último que eu gravei, eu falei assim: não perca a sua bênção. E eu gostaria de explanar um pouco mais o porquê que eu gravei esse vídeo. Porque, queridos, nós, principalmente mulheres, nós temos a tendência a ser um pouquinho mais ansiosas do que os homens. Não todos, né? Mas geralmente nós mulheres, a gente age um pouco mais com a emoção. E isso não é bom, isso é muito ruim. E às vezes atrapalha o andamento da nossa vida, né? Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive há tempos atrás, baseando aqui no livro de Esther, quando Esther precisou entrar na presença do rei para livrar o povo judeu da morte. E ali ela orou 3 dias e 3 noites diante do Senhor, juntamente com os judeus e juntamente com as mulheres, né, do palácio que estavam ali com ela. E por causa do jejum e da oração, ela entrou na presença do rei, o rei aceitou aquela visitação dela ali, né, aquela presença dela, e perguntou para ela qual era a necessidade dela, e dependendo do que ela falasse, até a metade do reino ele prometeu dar para ela. Olha só. E Esther, sabiamente, não já chegou despejando tudo para o rei Assuero que estava no seu coração. Ela foi muito cautelosa. Ela teve ali os princípios éticos, ela teve realmente total controle da situação. Ela chamou Amã e o rei para um encontro, né, ali. E depois, o segundo dia deste banquete, foi que ela falou para o rei que Amã queria matar ela e o povo dela, né? E recebeu ali a bênção, né? Porque o rei, obviamente, que não aceitou. E Amã teve o castigo merecido e o povo teve o livramento que, né, precisava. E por que eu falei não perca a sua bênção? Porque às vezes, queridas, homens e mulheres, mas principalmente mulheres, muitas das vezes nós oramos, fazemos um propósito com o Senhor, pagamos o preço em oração, em jejum e ali tudo bonitinho. E na hora de receber o nosso milagre, a gente não vigia, abre a boca, fala fora de hora, não vigia o que fala, não controla o tom das palavras que saem de nossos lábios e acabamos estragando todo o trabalho, né, que nós tivemos. Certa vez aconteceu comigo o seguinte: meu esposo, na época, saiu à madrugada, porque nós dois saíamos, nós dois bebíamos. E como eu fui para a igreja, fui para Jesus, eu parei com as bebedeiras, parei com a noitada, né? E ele continuou. E eu sabia que eu não tinha o poder de fazê-lo parar, né? Porque só quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu não tenho esse poder. E eu me lembro que uma vez eu acordei de madrugada, fui fazer a comida pro meu filho. Comida não, né? Um mingauzinho pro meu filho, na época ele era bebê. E aí eu olhei pro relógio, tava muito tarde, tava de madrugada mesmo. E ali veio um desespero no meu coração e eu quis chorar, me senti desprezada. Nossa, todos os sentimentos ruins que você imagina estavam sobre mim. E aí o Espírito Santo falou para mim, né, que eu precisava usar a minha autoridade espiritual. Eu já tinha tido uma outra experiência com Deus e eu tive esse entendimento de usar, né, a autoridade espiritual. E aí eu peguei, olhei para o relógio e falei assim: Satanás, é o seguinte, quando o ponteiro do relógio bater em tal horário, eu quero essa porta aberta e ele aqui dentro de casa. Porque foi você que levou meu marido, Satanás, para a rua. Pois em nome do Senhor Jesus, quando o ponteiro bater em tal hora, ele vai estar aqui dentro, em nome de Jesus. E ali eu orei assim, repreendi o mal e fiquei em paz, continuei fazendo ali o mingauzinho do meu filho. Ok. Queridos, olha, diante do Senhor, diante de Deus, quando o relógio bateu, o ponteiro, na hora que eu falei, a porta abriu e o homem entrou.
Na hora que entrou, eu fiquei assustada, porque eu nunca tinha tido uma experiência dessa, né? Na hora me assustei assim e falei, meu Deus, misericórdia, né? Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, porque Deus, né, ouviu minha oração e o diabo obedeceu a minha ordem, aqueles demônios obedeceram a minha ordem no mundo espiritual, na mesma hora, o meu ego feminino, meu ego de mulher, quis falar mais alto. E deu vontade de falar, ô camarada, isso é hora de chegar em casa? E dar aquele showzinho, né, de mulher ofendida, que com razão, né, eu poderia falar com razão, né, olhando pro lado de mulher, eu tinha muita razão. Mas na hora que veio na minha boca para falar um monte para ele, o Espírito Santo falou para mim assim, não perca a sua bênção. Fique quieta, cale a boca. Na hora que eu escutei o Espírito Santo de Deus falando dentro de mim, eu fiquei quieta. Não falei nada. Não abri minha boca, não disse que estava bom, que estava ruim. Fiquei quietinha. E passado pouquíssimo tempo depois dessa experiência, o homem parou com a bebedeira, parou de sair de madrugada e acabou. Você tá entendendo? Hoje o meu bebê, que era aquele bebê que eu te falei, hoje ele tá com 18 anos. Você tá entendendo? E meu esposo não sai mais na madrugada. E meu esposo não bebe mais. E acabou aquelas coisas. Mas se eu tivesse aberto minha boca, entende? De mulher ofendida, cheia de emoção, cheia de razão, que tem razão mesmo. Mas se eu não tivesse agido no espírito, talvez tivesse sofrido até nos dias de hoje, passando por essas coisas. Ou sabe lá Deus como é que estava meu casamento, eu talvez não estava nem casada mais, vai saber. Não é verdade? Então eu quero dizer isso para você. Não perca a sua bênção, vigia, preste atenção, porque Deus te deu poder e autoridade, mas você precisa de domínio próprio, precisa aprender a colocar as palavras na hora certa. Quando você tem o controle das suas emoções, o mundo espiritual vai começar a se submeter a você e você vai ver os milagres acontecerem. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.